Eu não sabia se era realmente aquilo que eu queria para minha vida, quando eu vi a coisa acontecer. Eu pensava, pô, de repente a minha mãe sendo contra tanto assim, a minha família sendo tanto contra, às vezes é um sinal para mim não entrar nessa loucura. A minha família, ela ficou um pouco assustada, sabe? Porque era uma vida totalmente diferente a minha vida anterior à moto com a que eu estava entrando. Uma coisa é perder, outra coisa é cair, outra coisa é quebrar a moto e outra coisa é ser roubado. Nós somos roubados, entendeu? Então não tem que erguer a cabeça, usa isso aí como ódio. Agora nós temos que ir pra cima e mostrar que é só roubando que vão ganhar de nós. É uma moto da Controle, ficou pelo caminho piloto. Acho que é o Mitico, Joelso Mitico fora da prova. Na posição e ganhar a prova, as 4 motos juntas. Eu sempre quis ser piloto. A minha trajetória de vida, ela sempre teve ligado com corrida. Eu sempre sonhei estar nas pistas correndo e competindo. Porque eu sempre tive um sonho de, se eu virasse piloto, eu queria representar, dar continuidade na que o Ayrton tentou fazer na Williams. Lógico, numa proporção muito menor. Eu sou o Thiago Godoy, piloto de moto velocidade e hoje atualmente no automobilismo. Eu sempre quis ser piloto. Isso nasceu lá no passado, muitos anos atrás, quando meu pai era extremamente fã do Ayrton Senna e eu assistia as corridas junto com ele. Então aquilo mostrou um desejo que eu não sabia que era grande, mas que com o passar do tempo, que as coisas foram amadurecendo, foram ficando mais adultas, eu vi que era realmente, não era um simples vontade de criança, que era um desejo que eu tinha mesmo. A minha família, ela nunca foi ligada nesse desejo, ela nunca deu essa atenção, então nunca tive um grande apoio familiar para que eu seguisse essa carreira, pelo contrário. Meu pai, ele sempre achou que um bom futuro seria aquele que tivesse passado pela faculdade e ele me guiou nesse caminho. Então, depois de muitos anos, surgiu a oportunidade de se tornar um piloto. E aí meu coração disparou e eu falei, é nesse caminho que eu quero, que eu sempre quis e eu vou buscar. E o momento começou. Eu iniciei como piloto de moto velocidade. E engraçado que eu nunca imaginei ser um piloto de moto velocidade. Eu aprendi a andar de moto em 2017. A minha intenção era só curtir, se divertir com a moto. E em agosto de 2017, no final de agosto de 2017, eu fui para Londrina num rolê que a gente ia dar
E eu assisti o Superbike Brasil como torcedor, nas arquibancadas, na frente da descida do S de Londrina, do Autódromo de Londrina. Boa vez. Quinta etapa do Superbike Brasil e a sua categoria principal, Superbike Pro Amador, aqui nesse autódromo lindíssimo de Londrina, Autódromo Ayrton Senna, completamente tomado, completamente lotado, para curtir a emoção de mais uma prova. É a primeira fora do estado de São Paulo, abrindo aí essa segunda fase do campeonato. Aí o piloto da casa, o Diego Faustino. Aí o Eric Granado na imagem para você. E aí, Vovô Barros, o mito. Aí você vê o Diego Perluigi, você vê o Wesley Gutierrez. Mais um piloto da casa, né? Aí o bom Danilo Lewis. Ó o Mitico, aí Mitico. E eu lembro até hoje que eu falei, cara, o que os caras fazem é muita loucura. Eu jamais vou fazer uma loucura dessa, cara. É muito insano o jeito que eles caras andam. Os três primeiros numa imagem só. Os três primeiros, segura Eric. Que salvada, hein? Que salvada do Eric Granado. Que salvada. Hora de respirar o Eric. Hora de respirar. Eu chegando num dia que eu achava que era um track day em Cascavel, era um dia de corrida. E coincidentemente, nunca se tem corrida com motos de rua, com motos de placa, com motos de retrovisor, farol, tudo mais. E nesse dia, eles tinham criado uma corridinha amadora para pessoal de rua. E eu cheguei lá achando que era um track day, quando o diretor do autódromo, Orley da Silva, ele me pergunta se eu quero participar. Eu falei, não, mas corrida daí não, eu vim aqui para brincar, me divertir. Os caras falaram que era um track day e tal. Eu falei, não, mas tenta. Daí eu falei, vou tentar então. Ele falou, que número você vai? Eu falei assim, cara, nasci no dia 9? 9. Não dá. Minha filha nasceu dia 2 de agosto? Eu falei, 28. Não dá. E aí eu fiquei ali pensando, só que já estava sendo alinhado o grid de largada. E ele pega um adesivo da CBM, número 11, e joga para mim e fala, cola isso aqui na sua bolha e aí quando você decidir se você quer correr ou não, você pensa no número. E eu entrei para a pista com aquele número, o número 11, e ali saí em último e acabei terminando a corrida em terceiro, se eu não me engano eram 8 ou 9 motos. E aí aquilo me brilhou os olhos, eu falei assim, cara, aquele sonho que eu tinha na infância, de querer ser um piloto, acho que agora é o caminho. E de lá eu iniciei a trajetória como piloto de moto velocidade. Fiz o curso com o Diego Faustino, que foi lá que eu conheci o Luiz Bertoli. Nesse curso eu sofri minha primeira queda, que inclusive quem arrumou minha moto no dia do curso, na queda, foi o Mitico. Dando um rolezinho no autódromo e tal, eu arrebentei a moto, aí eu cheguei lá, não tinha mecânico, o pessoal falou, não, mas o Mitico sabe mexer em moto, ele tá aí. E aí ele mexeu na minha moto e eu consegui concluir o curso. Quando eu concluí o curso, o Diego Faustino falou assim, cara, você foi muito bem. Se fosse você, fazia umas corridas para treinar. E aí eu comecei no mundo da moto velocidade, mas assim, não sabia nada sobre o mundo. Aprendi meio que na raça ali. A minha primeira corrida eu queimei a largada, tipo coisa de 2 segundos, assim. Eu saí, um começou a olhar pra cara do outro, o que esse cara tá fazendo, eu peguei e fui embora. Tipo assim, uma tragédia. Porque eu sempre tive um sonho de, se eu virasse piloto, eu queria representar, dar continuidade que o Ayrton tentou fazer na Williams. Lógico, numa proporção muito menor. Mas eu queria carregar aquelas cores da Williams, que eu sonhava em ver ele vencendo, que ele sonhava em correr na Williams, não conseguiu vencer nenhuma vitória, e eu falava, se eu
um dia virar piloto, eu quero carregar essas cores. E foi aí que nasceu as cores da minha moto, com as cores da Williams, meu macacão com as cores da Williams, e o capacete foi uma homenagem que eu faria por ele. E ali eu fui me aprimorando, porque eu queria entrar para vencer. Sempre a minha ideia nunca foi me divertir no mundo da moto velocidade. Quando eu vi a porta se abrindo como piloto, eu queria ser o melhor, eu queria ser o mais rápido, que na minha cabeça era o mínimo que eu podia fazer para o Ayrton, ser o mais rápido. Quando eu comprei a moto para deixar ela preparada, onde eu ia colocar as cores do Ayrton e o macacão com as cores do Ayrton, a minha família ela ficou um pouco assustada, sabe? Porque era uma vida totalmente diferente a minha vida anterior à moto com a que eu estava entrando. Só que durante toda a minha vida, eu sempre fui um cara que eu aprendi a me comunicar com Deus. Essa é a grande chave do sucesso na minha vida. Eu nunca busquei universo, eu nunca busquei positividade, eu nunca fui um cara que pensava positivo, que acordava no manhã, tomava um café. Eu sou aquele cara que eu sempre espero a resposta de Deus. Então, era um mundo assustador, era um mundo perigoso, era um mundo que poderia me levar à morte. Então eu precisava ter uma confirmação, eu precisava esperar essa resposta com Deus. E quando eles pintaram a minha moto, que eu vi ela pronta, dentro da carretinha, pronta para ser desmontada e colocada na pista para mim testar, me subiu um medo muito grande. Porque até então estava sendo aquela empolgação, vou virar piloto de moto velocidade, tal, de repente a moto estava ali, eu estava na pista, e meu mundo era esse, e agora eu tinha que entrar para começar a treinar, e aquilo eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Tipo assim, não é uma coisa que eu vou no sábado à tarde, a hora que me dá vontade, eu vou ter que correr em cima disso aí, vai ser o meu ganha-pão, e eu posso morrer. Tipo assim, aí eu comecei, vamos treinar, eu falei, para tudo, eu não vou treinar. Daí os caras, não, mas a moto tá pronta, tudo mais, não quero, eu tô com um negócio ruim, eu não quero subir na moto, não vou treinar. Eu não sabia se era realmente aquilo que eu queria para minha vida, quando eu vi a coisa acontecer. E aí eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, lá também deram errado algumas coisas que eu tinha marcado e bateu uma coisa na minha cabeça, vai visitar o túmulo do Ayrton Senna. E eu falei, cara, tá aí, não tem nada para fazer hoje, eu acho que eu vou lá no túmulo ver. E quando eu chego no cemitério do Morumbi, que ele me mostra onde é que era o túmulo, que eu chego no túmulo, que é embaixo de uma árvore, o cara me localizou pela árvore, falou, segue a árvore que você vai chegar no túmulo. Quando eu cheguei no túmulo, era o túmulo número 11, que era o meu número, e era o versículo 8 de Romanos, versículo 38, que era o versículo que eu tinha pedido para Deus uma confirmação se eu comprava ou não uma moto uma moto speed no caso, porque eu pensava, de repente a minha mãe sendo contra tanto assim, a minha família sendo tanto contra, às vezes é um sinal para mim não entrar nessa loucura. E quando eu vi o túmulo com o meu número, que entrou na minha vida por acaso, com um versículo bíblico na placa do Ayrton Senna, que é o versículo bíblico que me deu o norte para mim seguir esse caminho, aquilo foi muito impactante para mim. E ali eu senti algo, é esse o caminho e segue. Foi então que aí eu continuei e abracei o mundo da moto velocidade de cabeça, sem medo, porque aí eu tive a resposta que eu precisava ter, que era a resposta de Deus. Então, quando eu comecei a entrar
na moto velocidade, eu me dediquei demais, absurdamente. Dia e noite eu respirava moto velocidade. Sempre. E comecei a entrar em vários campeonatos, paranaense, Lupinete, regionais, todos os campeonatos que tinha por aí eu ia entrando e eu começava sempre muito mal e eu ia progredindo numa forma absurda do povo achar que eu escondia o jogo. Porque assim, eu entrava em categorias estreantes, porque eu não sabia realmente. E cheguei a disputar a final do campeonato como líder e eu estava inclusive a 12 segundos do segundo colocado para me tornar campeão. E numa inexperiência e numa ânsia de querer fazer bonito, sei lá, de querer mostrar que eu tinha evoluído, não sei o que, eu não tirei a mão, estava úmida a pista e eu acabei me acidentando e perdi o campeonato. E no Superbike é a mesma coisa. Eu entrei, já fiz um baita tempo em Interlagos, se não me engano eu virei 1 minuto e 44 alto por uma escola. Até o ano passado, o recorde da categoria escola era meu. 1,44,3, 44,6, alguma coisa nesse sentido. Aí um piloto chamado Alex virou 1,43 na escola. Mas até então eu era o cara que tinha virado mais rápido. Mas isso com 2 etapas que eu fiz em Interlagos. Então a minha progressão foi muito rápido e aquilo me dava uma esperança de que realmente era o meu caminho a seguir. Porque como eu achava que eu estava tendo uma facilidade, aquilo, que eu tinha nascido para aquilo, eu entrava e me dedicava ainda mais. Você tem que ter o feeling e a malícia, você tem que saber raciocinar dentro da corrida. E isso eu não tinha. E foi quando eu estava tão rápido no Superbike que em Goiânia me excluíram da categoria escola, que era a estreante. E já me colocaram na Light na minha primeira corrida em Goiânia. E eu já falei, não, já que eu estou rápido, agora eu vou acelerar sem fim, eu vou começar a passar todo mundo e eu vou ir para o pódio na categoria Light na primeira estreia. Na verdade, não foi um primeiro pódio, mas foi a minha primeira fratura, que aí eu acabei me arrebentando na curva do S e quebrei a clavícula em 2 lugares. Tivemos esse procedimento de safety por conta da queda do Thiago Godoy. E ali foi uma das maiores dores que eu acho que eu senti na minha vida. Acho que nem dor do parto eu acho que é tão forte igual a clavícula, cara. E ali, infelizmente, a minha carreira na moto velocidade desandou, porque eu sofri para me recuperar. Eu tive uma recuperação muito lenta e eu corria depois, mesmo recuperado, eu continuei os campeonatos, mas com muita dor. Terminei os campeonatos. Aí veio a pandemia e aí eu fui fazer um treino na pandemia com tudo fechado, eu fiz uma gambiarra para poder treinar sozinho e acabei me acidentando, quebrando novamente a clavícula. Ali piorou ainda mais, porque o tamanho da fratura foi muito maior e a placa foi muito maior. E ali o médico já falou, cara, se antes estava ruim, você já se comprometia ao movimento, agora só Deus sabe se você vai poder mexer esse braço. E eu
acabei me recuperando do acidente, do segundo acidente, mas o meu ombro, ele nunca ficou bom, extremamente bom. Tanto que, por exemplo, agora mesmo, dando a entrevista, o meu ombro direito vai para trás e o da frente ele está sempre posicionado para frente. E eu tenho que fazer muita força para jogar ele para trás. Isso é em decorrência de como o meu osso se consolidou de uma maneira errada. E aí depois eu tive que fazer uma nova cirurgia para tirar a placa, porque a placa ela estava colocando a minha vida em risco, porque ela estava muito próxima da veia carótida. Então qualquer acidente que eu tivesse de bicicleta, ou que eu caísse e empurrasse a placa na veia, poderia ser fatal. Então fui para uma nova cirurgia. Então, mesmo assim, eu ainda quis continuar na moto velocidade. E quando eu me recuperei, foi quando eu conheci o Mauriti Júnior. Que aí eu falei assim, não, eu vou voltar, eu vou regredir da 1000 cilindradas e vou voltar para 600 para pegar uma técnica extremamente apurada. E fiz alguns treinos no Autódromo Cascavel, junto com o Mauriti, com a 600. E eu estava numa progressão muito boa. Acabei conhecendo o Mitico, trouxe o Mitico como meu coach. O Mitico andava 24 horas comigo, posou na minha casa, acho que quase 60 dias, morando junto comigo, para a gente treinar mesmo, porque eu queria evoluir, eu queria ser campeão. Foi então que, somado aos problemas físicos com os problemas particulares, eu fui convidado pelo professor Carlos Barcelo para participar do Campeonato Sul Brasileiro. E eu falei, então tudo bem, eu vou treinar para esse campeonato, para mim chegar preparado, que eu não conheço nenhuma pista no Rio Grande do Sul. E foi quando eu peguei o Mitico e falei, Mitico, nós vamos treinar com o Mauriti em Curitiba, fazer um treino só de técnica lá no cartódromo onde ele dá o curso. E depois de lá nós vamos partir para o Rio Grande do Sul, Guaporé, fazer um treino para mim começar o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. O Mitico, vamos embora. O Thiago chegou para mim, querendo que eu fosse coach dele, porque ele queria correr o Campeonato Sul Brasileiro. E a gente tinha que ir para Guaporé treinar, que ele queria conhecer a pista. E como eu não conhecia, a gente pegamos e fomos até Guaporé, que é uma pista que eu nunca tinha visto e eu tinha visto por vídeo. Aí deu a ideia, tipo, vamos lá, vamos fazer um checklist, tipo, na pista, andar de a pé, conhecer a pista, traçar e tal. Depois monta na moto no dia do treino e saiba ver que dado que colhe, né? Pra gente começar as estratégias para bolar para ele conseguir se sair melhor possível. E aí isso foi na sexta, que a gente chegou lá cedo. Aí chegou a noite, a gente foi comer um lanche e tal, trocamos uma ideia sobre a pista e tal. Aí no sábado era o dia do treino. Só que antes disso, ele chegou 8 horas da manhã, eu liguei para ele, não respondia, não atendia. E eu fiquei cabulado, né? Porque não respondia. Eu fui lá no quarto dele, bati na porta, não atendia. E o Mitico, preocupado, me mandando mensagem, ele ia lá na porta do quarto perguntando se estava tudo bem. Eu falava, cara, quero ficar sozinho, quero ficar sozinho, quero ficar sozinho. Eu falei, e agora? O que esse cara tá pensando? Tava meio doido, né? Aí foi passando o tempo, aí chegou meio-dia. Hora do almoço. Aí eu liguei para ele e ele atendeu. Eu falei, e aí, o que eu vou fazer? Não, eu tô meio pra baixo, eu tô meio na bad, não sei o que tá acontecendo, eu tô aqui pensando na vida, o que eu vou fazer. Chorei, conversei com um monte de gente sem falar com ninguém, revendo toda a minha vida e falei, vou parar. Não vou mais ser piloto de moto velocidade. Aí, falei, deve estar meio preocupado com a pista, com a moto, com acerto, todas essas coisas, né? Que é normal de piloto. Aí fomos almoçar, né, no shopping. Aí, aliás, no restaurante bem da hora lá. Aí conversando sobre como é que ia ser, né? E eu falei desse jeito pro Mitico, Mitico, qual o seu maior sonho? Eu falei, uai, como assim, né? Aí como eu tava ficando na casa dele, eu falei, como a gente vai começar
esse ano, tal, vou mudar pra cá, eu quero ter uma casa boa, quero tipo, morar sozinho e tá com vocês, tipo, para fazer o meu trabalho o melhor possível. Aí Maria falou, mas só isso? Tem que ter mais sonho. Eu falei, já que é pra estourar mesmo, eu quero ser campeão. Aí ele olhou assim. Eu falei assim, um salário bacana posso te ajudar, uma casa bacana posso te ajudar. Agora, ser campeão de moto velocidade depende de você. Aí eu olhei assim, meio... Aí ele falou, cara, eu vou parar de correr, você vai entrar no meu lugar, você vai correr com a minha moto. Aí parei, ficou 1 minuto assim, em silêncio. Aí, mano, já passou vários pensamentos na cabeça, já veio aquela emoção, aquela, tipo, tempo parado, e agora, o que eu vou fazer, né? Aí, do nada, ele fala, você vai correr no meu lugar. Aí, aquilo, deu um abraço nele, começou a chorar lá, que, tipo... Aí a gente já começou a chorar, ele chorando que ia entrar, eu chorando que ia parar. E aí começou a Control It Racing. Falou assim, agora nós vamos ser uma equipe. E eu tenho certeza que, tipo, tanto ele como eu pensamos a mesma coisa, que a gente ia ter vários resultados excelentes depois dessa decisão. Control It Racing, com você de piloto, o Maurício como outro piloto e eu como chefe de equipe. Topa? Bora! E aí inicia-se a Control It Racing. E nessa montar um box para moto velocidade, alguém no cartódromo falou assim, você não quer ter um kart só para você brincar e se divertir num domingo? Eu falei, vou negociar isso aí. Comprei um kart para me divertir. E aí o que acontece? Eu ia acompanhando o Mitico nos treinos, eu ia no cartódromo, no autódromo, só que eu não fazia mais nada. Então assim, eu tinha uma vida que era toda semana, era correr, treinar de moto. Andando lá 200, 300 por hora. E de repente eu paro, não faço mais nada, eu fui começando a ficar louco, entende? Assim, eu entrei numa deprê e num desânimo, porque eu sentia necessidade daquela sensação que a velocidade me dava. E sem aquilo, foi perdendo o sentido das coisas. E eu vi o kartzinho ali e comecei a treinar com o kart. E aí me fizeram o convite, você não quer participar de uma etapa no Metropolitano de kart? E eu comecei a andar. Gostei, fui pegando o feeling da coisa e falei, cara, quer saber? Eu vou virar um piloto de kart. E comecei a treinar focado em entrar no mundo do kart. E quem sabe aí, eu quando aceitei, eu já via lá na frente, eu sentia lá na frente. Quando vieram falar para mim o campeonato de kart, eu sentia alguma coisa lá na frente com automobilismo. Eu falei, poxa, de repente eu saio de uma coisa que está botando a minha vida em risco e vou para uma coisa mais segura, que é as 4 rodas, mas eu continuo no sonho de ser piloto e ser um piloto rápido. Bom, então eu fui convidado para participar do kart e topei. Falei, vou participar desse campeonato então em 2021. Já que eu não estou mais nas pistas, eu fico com uma parte de chefe de equipe na moto velocidade, que é uma coisa que é a minha paixão, e vou me divertindo com velocidade e com o kart. Quando eu fui fazer a compra do equipamento, eu não tinha nenhuma cor azul de equipamento de macacão, só tinha vermelho. E aí eu liguei, poxa, mas o Ayrton também usava vermelho, vou usar um macacão, vou comprar o vermelho. E comecei a treinar no cartódromo com as cores vermelha e branca. E ali eu entrei despercebido, porque eu era um novato, extremamente novato. Eu nunca tinha participado em nenhuma situação da vida de nenhum campeonato de kart. Então eu era praticamente uma carta fora do baralho. Então no cartódromo e no campeonato ninguém se incomodava comigo.
A partir do momento que foram vendo meus tempos, a minha classificação, o jeito que eu fui surgindo os meus novos rivais, que era o Fábio Martins. Então, na nossa categoria, ele era o mais rápido e eu encostei nele. E aquilo eu senti que virou uma rivalidade. Então, a gente já entrava para treinar meio que um focado no outro. Quanto que o Fábio está fazendo? E com certeza absoluta eu tenho certeza que perguntava quanto que o Thiago está fazendo. Porque assim, eu sei porque que eu vivo nesse mundo. A pior dor que tem não é a da derrota, é perder para um novato que está estreando. Isso, a dor é ruim. Agora perder para um novato... Então, e aí quando eu comecei no kart, eu corri muitas provas na moto velocidade e eu tinha o meu jeito de ser. Eu também participei de uma outra equipe na moto velocidade que não concordava com a forma que eu pensava, mas eu sempre achei que tinha que ter os dados. E eu comecei a ver o kart e no kart era sempre um feijão com arroz, é assim que faz, e não sei o que e tal, todo mundo faz assim. Com a saída do Thiago ali da moto, né, e indo para o kart, a forma que o Thiago trabalha é assim, é muito dados. Então, como nós já tínhamos uma experiência no Superbike, né, que o nível é maior e tal, são detalhes pequenos que fazem toda a diferença nas motos, ele resolveu aplicar ali no kart também. Falou, cara, vamos colocar esses números aqui, porque aqui todo mundo faz igual, né? Você percebe que colocou calibragem 1, é tudo quadrado. E começamos a aplicar ali, né? Começamos a colher os dados, todos os treinos dele estavam ali arquivados. E aí já gerava aquele atrito. Poxa, o novato tá chegando aqui querendo ensinar todo mundo, achando que sabe das coisas. Mas era justamente eu não saber, eu queria testar, eu queria pegar os dados e eu tentar descobrir o que seria mais produtivo para mim ter os melhores resultados. Até que chegou numa corrida dele, né? Ali nos boxes, a gente percebe, né, que estava todo mundo com pneu igual, mesma calibragem. E ninguém estava preocupado com temperatura de asfalto, de nada, e o Thiago falou, cara, vamos mudar meus dados, cara. A gente precisa colocar essa calibragem que no final vai dar certo. A gente já treinou com esse aqui, né? Era um tempo frio, né? Também o asfalto ali estava frio. E graças a essas coletas de dados, voltamos nas folhas lá para trás, lá achamos mesma temperatura e aplicamos. A gente tinha uma filosofia diferente, de competição mesmo. A filosofia que eles têm no cartório é uma filosofia meio comercial. Se você quer participar do kart, vem aqui, compra o kart, você vai pegar o mecânico vai deixar teu kart pronto, você não discute, entra na pista e acelera. Só que eu queria entender o porquê que o pneu sai, que eu escorrego de traseira, por que eu escorrego de frente, por que o freio faz rodar, por que o motor morre quando eu entro na curva, por que ele morre. Então eu queria entender toda a física do kart e aquilo gerava problemas. Então, foi que na segunda etapa, estava muito frio, muito frio. O pneu não grudava muito porque a pista estava muito gelada. E aí o pneu gelado e a pista gelada, praticamente estava andando numa pista de gelo. E todo mundo assim, acima dos tempos normais que era o tempo em Cascavel. Até que quando foi para entrar na pista para a corrida da segunda etapa, o meu treino já tinha sido ruim, meus treinos livres já tinham sido ruins, a minha classificatória não foi muito boa, eu fiquei em terceiro, acho que na classificação. E na hora de entrar para a pista eu falei, Regis, vamos mudar a calibragem, vamos colocar a nossa calibragem. Eles querem colocar aqui 15 libras, nós vamos colocar 13 libras, porque eu sei que da sexta à oitava volta, o kart vai mudar totalmente. Então quem tiver com a 15 libras vai ficar muito difícil de guiar a partir da oitava. E eu sei que no começo vai ser difícil de guiar até a oitava, só que depois o kart vai ficar muito bom e eu vou começar a alcançar o pessoal. Eu só não posso me desconectar durante a corrida, eu não posso deixar o pessoal ir embora. Então eu comecei a corrida, fiquei em segundo, segurando ali de tudo quanto era jeito. Quando foi na sexta, sétima volta, eu já fui vendo que o kart já estava obedecendo o que eu queria fazer. E ali meu tempo já foi baixando, fui abaixando, falei assim, aí de repente o primeiro colocado estava lá alguns segundos na minha frente,
E eu comecei a ver ele, eu alcançando ele, e aquilo me encheu, eu falei, quer saber, eu vou buscar essa primeira colocação. E aí eu vi que o kart estava na mão, fui para cima, demorei, encostei nele. E aí, quando eu encostei nele, eu tive aquela ânsia de querer passar de qualquer jeito, em qualquer lugar, de sem raciocinar, que é onde eu falo que a gente não pode ser só rápido, a gente tem que ser inteligente também. Fui tentar passar na hora errada, rodei e acabei não terminando tão bem colocado. Encosta mais ainda o Thiago Godoy, vai para a saída do miolo, chegando para o S. Júlio Melo já virou o pescoço ali, não tem retrovisor, tem que virar o pescoço para olhar para trás, a diferença vai para 0,3. Eles vêm brigando pela liderança de prova, vai encostando ali o Thiago Godoy, o Júlio vai se defendendo. Briga tá bacana. O Thiago colou de vez. Colocou de lado, aí rodou. E aí... Mas como na próxima bateria eu terminei na frente, a somatória de resultados me deu a primeira colocação. E nessa primeira colocação me injetou meu ânimo novamente. Eu falei, cara, voltei a ser competitivo, voltei a estar no pódio, voltei a sentir o gosto de subir no pódio. Aquilo ali me injetou, eu falei assim, cara, é esse o rumo, vou me dedicar e vou. Só que eu olhava pro vermelho e não me sentia bem. E aí, numa noite, eu parando, olhando as estrelas lá, veio uma coisa na minha cabeça assim, meu, seu sonho não era ser piloto? Você não é piloto? Poxa, bom, seu sonho não era carregar as cores da Williams? Era, as cores são azuis, você está andando de vermelho. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou mudar tudo. Parti pro azul, mudei o kart para azul e foi aí que eu comecei a ganhar uma atrás da outra. Foi vitória atrás de vitória. E nisso eu apaguei aquele trauma do acidente grave que eu tive na primeira etapa, que eu achei que seria o fim de qualquer atividade que eu fosse fazer, tanto de automobilismo, quanto móvel velocidade, como bike, como natação. Eu achei que ia virar um eterno manco